Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aí de questões tecnológicas aí, né? A gente vai fazer hoje um projetinho bem legal, que é o projeto da VPN para os Estados Unidos, tá? Duas redes, duas portas de rede igualmente, para que vocês possam ligar tanto no cabo quanto no Wi-Fi. E aí depois a gente vai continuar esse projeto para outra coisa, tá? Talvez a gente faça hoje também a parte de duas WANs, né? Ou fazendo o balanceamento entre duas WANs, tá? Mas deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês aqui da forma mais estúpida possível qual é a ideia para hoje, né? A ideia para hoje é o seguinte: a gente vai ter um router, né? Esse router aqui, ele tem uma portinha WAN e ele tem 4 portinhas LAN. Tentei fazer um amarelo menos horroroso possível aqui, tá? E esse cara aqui também tem duas antenas, né? Então ele tem uma antena para cá, uma antena para cá. Entenda a antena como rádio, né? Esse cara aqui é 2.4 GB e esse cara aqui é 5 GB. Qual é a ideia? A ideia é que o celular, né, ou um computador que esteja conectado aqui, né, na rede 2.4, ele tenha o IP dos Estados Unidos da América, ok? Por várias razões, Netflix, Amazon Prime, né? E por aí vai, PS4, etc. O próprio Google mesmo, né? Fazer pesquisa, enfim. E quem tiver aqui no 5G, né? Então, celular que tiver aqui também, ou notebook, né? Que tiver aqui, enfim. Esse cara aqui vai estar conectado no IP do Brasil, ok? Além disso, aqui, né? O que vai acontecer, né? Esse cara hoje ele está ligado num modemzinho aqui da NET, né? NET ou Claro, enfim, tá? Claro. E esse cara tá ligado nesse modemzinho da NET ou da Claro aqui, tá? E esse cara aqui tá indo lá para a internet. A ideia é que a gente tenha uma segunda porta, vou colocá-la de cinza aqui, ó, que é uma porta virtual, né? E essa segunda porta aqui, ela fica sendo a VPN, tá? Ela é como se fosse uma outra WAN, uma WAN 2, né? Essa aqui é a WAN 1, tá? Ok? E aqui a gente tem 4 portas normais de LAN, né? Então aqui é a LAN. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uma dessas portas aqui de LAN e deixá-la disponível aqui nessa faixa dos Estados Unidos, USA. Tá? E as outras demais portas aqui vão estar disponíveis aqui na faixa do Brasil, ok? Então a ideia é essa, a ideia é eu ter dispositivos que conversam com os Estados Unidos e dispositivos que conversam com o Brasil, tá? Totalmente isolados e separados com rotas para cada um deles, porque se eu trocar desse Wi-Fi para esse Wi-Fi, eu tenho a possibilidade de poder simplesmente mudar de IP ou enfim, ou mudar de conteúdo, tá? Depois a gente vai fazer um segundo projeto, que é esse cara daqui, vou colocar aqui numa cor diferente, essa antena daqui ela vai replicar para um outro roteador aqui embaixo, né, que também está
vai estar com 2 antenas lá, né, e tal. E esse roteadorzinho aqui, esse carinha aqui, ó, vai estar falando também Brasil ou vai estar falando Estados Unidos. Aí nós vamos escolher, tá? Porque eu também vou ter uma conexão dessa antena para cá. Depois eu explico isso para vocês. Mas por hoje, por enquanto, a gente só vai tratar essa parte aqui, que é a parte de colocar quem está nos Estados Unidos falando com os Estados Unidos e quem está no Brasil falando com o Brasil. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, já tem um vídeo que eu mostrei para vocês no passado, tá? Esse vídeo meu do passado aí, ele explica como que vocês instalam esse sistema operacional aqui, que é o OpenWRT. O OpenWRT é um Linux, tá? É um Linuxzinho, tá? Para RM. E esse cara aqui já está no kernel 4.14. O que é o legal do Linux, né? A liberdade que você tem de instalar pacotes, né? Ou programas, como se você estivesse lá na lojinha da Apple, você vai lá na lojinha do Google, enfim, você vai lá, escolhe o aplicativo que você quer, baixa e ele está instalado no seu celular. É a mesma coisa. E esse cara aqui te dá liberdade de você fazer o que você quiser em questão de arquivos de configuração. Então, o OpenWRT, eu tenho um vídeo que eu mostro aí no meu canal, que chama Roteador Monstro, etc. e tudo mais, né? Que é como instala esse cara, como configura esse programa que a gente está usando aqui, que é o PUT, tá? Enfim, eu não vou passar por isso aqui hoje. Hoje a ideia é ser bastante objetivo para a gente conseguir realmente, finalizar essa tarefa o mais rápido possível aqui, tá? Então, conceitos básicos aqui, principais aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar um comando que chama first boot. O que a gente vai fazer com esse comando aqui? A gente vai limpar tudo que está na memória do roteador, beleza? E vamos dar um reboot aqui, ó. Tá? Vocês vão ver esse cara me dá a tela de boot, tela de logon aqui e tal. Não se assustem, porque isso aqui está em porta serial, tá? Eu estou usando a console serial. Não necessariamente vocês precisam da console serial, porque eu gosto de ter mais liberdade, tá? Então, nós vamos deixar esse cara aqui de lado. Vamos trabalhar com ele ali na console e vamos abrir aqui uma nova seção desse cara aqui. Já ele vai terminar de carregar ali os módulos ali, ó. E aí vou mostrar para vocês o que a gente precisa fazer aqui, tá? Ó. Ok, ele já carregou a primeira versão, tá limpinho, tá até pedindo para a gente setar a senha do root. Vamos entrar do lado de cá aqui, ó, 192.168.1, tá? E vamos conectar em SSH nesse cara aqui. Opa, peraí. 92681. Ok? E vamos... Opa. Vamos fazer o seguinte. Do lado de cá, a gente vai dar um comando aqui que chama logread-f. Que tudo que for acontecendo, tudo que a gente for fazendo do lado de lá, ou que a gente for mexendo na interface gráfica, deixa eu abrir a interface gráfica aqui também. 192.168.1.1. Evitem de usar o Chrome e o Firefox para fazer isso, tá, pessoal? Porque eles ficam guardando o que você já digitou, o que você já fez, etc. e tal. Para não arriscar, vocês podem vir aqui em Settings, vocês podem vir aqui em Cache, né? E podem limpar tudo que tiver aqui, ó. Podem marcar barba, cabelo e bigode, todos os tempos aí, etc e tal, all times aí, ó, vamos matar tudo aí, vamos limpar o cache todo aí, ó, tá? Ok? Por isso que eu recomendo um navegador que vocês não usam muito, pra vocês não ficarem perdendo as coisas que vocês já fizeram. Então aqui está a interface gráfica, aqui está a interface de texto, e aqui está o nosso log, a gente está lendo o que está acontecendo ali no nosso log. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é passwd para setar a senha do root, tá? Então vamos colocar aqui uma senha simples, ok? E aí a gente vai entrar aqui na console gráfica aqui, ó, tá? Entramos na console gráfica, esse cara vai trazer para nós aqui as informações básicas aqui, que eu não vou passar aqui por isso por enquanto. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de qualquer configuração aqui é instalar os programas, como eu falei, né? A gente tem que ir lá na lojinha e baixar os programas que a gente vai precisar. Então, aqui, para fazer esse processo funcionar,
para fazer a VPN funcionar, tá? Para fazer não só a VPN, mas para fazer essa parte do Wi-Fi aqui, para fazer a parte de roteamento, etc. e tal funcionar, a gente vai precisar de alguns pacotinhos. Que pacotes são esses, tá? E eu vou explicar para vocês. O primeiro comando que vocês vão dar aqui é o OPKG, que é como se você estivesse acessando lá a lojinha lá, né? E vai dar um APKG update, que é para ele vasculhar lá na internet os repositórios onde tem os programas que a gente vai precisar. Beleza? Assim que esse cara acabar de fazer isso aqui, a gente vai dar o OPKG remove wpad basic. O que é isso? Eu estou removendo um software que é os drivers de wireless padrão básico aqui. Tá? Eu não preciso desse cara aqui. Esse cara aqui vai só me atrapalhar porque eu quero usar outros tipos de autenticação. Lá na frente eu vou querer usar outras formas de fazer uma antena conversar com a outra. Então eu quero instalar no lugar desse cara, tá? Install o host apd. Ok? Isso aqui é a primeira coisa que a gente precisa fazer, tá? Além disso, e aí agora começa a ficar bem interessante, a gente tem que instalar o OpenVPN. Então, ó, pkg install, e eu vou colocar aqui os pacotes que a gente realmente precisa, ó, que é o Lucy app OpenVPN, que é para OpenVPN aparecer aqui nessa interface que chama Lucy, ok? E o OpenVPN OpenSSL. São esses dois softwarezinhos aqui que a gente vai precisar. Esse cara aqui para usar as autenticações aqui e esse cara aqui para acessar aí a interface gráfica aí, beleza? Então vamos lá, deixa ele instalar esses dois caras para nós aí. Beleza. Então, pessoal, estando com os módulos instalados e com tudo instalado bonitinho, tá? Se eu der um logout aqui e relogar, esse cara já vai aparecer aqui para mim a opção de VPN. Estão vendo? Ó? Isso aqui é extremamente importante, porque com essa opção de VPN pronta, a gente vai conseguir configurar o que a gente precisa configurar. Beleza? E a parte de wireless aqui agora, se a gente vier aqui e mandar ativar os dois rádios, eles já vão estar ativos. Estão vendo aqui o log aqui na minha direita, ó, com todos os canais disponíveis, etc. e tal, porque eu coloquei exatamente aquele driverzinho que era o driver. Aqui, ó, liguei também o 2G, liguei o 5G, coloquei o driverzinho que é o driver para vocês poderem ter outros tipos de autenticação, 802.11r, X, S, V e por aí vai, tá bom? Então legal, com isso aqui tudo pronto e funcionando, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer depois de instalar os softwares, né, depois de instalar esses programinhas aqui, é arrumar a tabela de rota. Por que eu vou arrumar a tabela de rota? Lembrando que o que a gente pretende fazer aqui é separar, dividir esse roteador em dois, né, e fazer com que os Estados Unidos esteja aqui, com que o Brasil esteja aqui do lado de cá. Então eu preciso ter uma tabela de rota desse lado e uma tabela de rota padrão do lado de cá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é mudar a tabela de rota. A tabela de rota, ela fica num diretório que é o etc iproute 2, tá? Mas antes de fazer qualquer coisa aqui, está faltando um programa ainda que a gente não instalou, que é o OPKG install nano. Nano é o editor de texto, tá? Para facilitar a nossa vida aqui, a gente vai usar ele aqui, beleza? Então é isso, ó. Então agora que eu estou aqui, eu vou dar um nano e vou editar um arquivo que chama RT-Tables. Esse RT-Tables aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ls-ltra. Esses são os arquivos que tem dentro desse diretório. O que a gente vai editar é esse cara aqui, ó, tá? Nano RT-Tables. O que vai acontecer aqui nesse arquivo aqui? Esse cara aqui tem as tabelas, a tabela principal, os IDs de tabelas, etc. A gente vai inserir um ID 10 aqui e vamos colocar uma tabela que chama VPN, justamente para que a gente possa criar essa tabelinha do lado de cá, que é a tabelinha da VPN, tá? Então, Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair, editamos a tabela de rota, tá? Primeira coisa feita e mais ou menos acertada,
que a gente tem que fazer aqui agora, tá? Agora a gente tem que voltar aqui para a interface gráfica e usar o OpenVPN aqui, ou configurar o OpenVPN. Vocês podem fazer isso aqui na mão, criar uma instância do zero e pegar um template aqui e sair configurando. Ou se vocês já tiverem um serviço, eu tenho esse serviço aqui, ó, que é strongvpn.com, tá? Eu gosto desses caras aqui. Eu já uso eles aqui há alguns anos, tá? Esse pessoal aqui, não estou fazendo propaganda não, tá, gente? Mas esse pessoal aqui me atende. Se vocês logarem aqui, entrarem com a conta de vocês aqui, vocês acabam baixando um arquivinho, tá? Que é um arquivo especificamente de OpenVPN. Se eu não me engano, acho que ele está aqui, tá vendo aqui, ó? OVPN. Esse arquivo OVPN aqui, ele tem as configurações que a gente precisa para o nosso usuário acessar o provedor lá de VPN que a gente estiver usando, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu já tenho esse arquivo, eu vou chamar essa instância aqui, tá? De StrongVPN MIA. Por quê? StrongVPN é o serviço que eu estou usando, MIA de Miami, tá? Na verdade, ela tem que vir aqui para baixo, ó. StrongVPN MIA, e eu vou escolher um arquivo. Que arquivo que eu vou escolher? O arquivo de Miami, ó, Strong MIA 3 Account VPN. Vou pegar esse cara aqui e vou dar um upload nesse arquivo aqui, ó. Vocês vão ver que ele vai criar uma linha nova aqui para mim, tá? O log continua acontecendo aqui do lado de cá, vou deixar ele ali para vocês verem. Esse cara criou um arquivo aqui para mim. Antes de eu ligá-lo ou startá-lo, eu vou editar aqui que tem algumas configurações que tem que ser feitas aqui. A primeira configuração que tem que ser feita aqui, tá, pessoal, é passar a autenticação, tá? Porque o meu arquivo de configuração, ele tem a configuração que a gente precisa para acessar, mas ele não tem o parâmetro de autenticação. Então, qual é o meu parâmetro de autenticação aqui, ó? Eu vou falar aqui que a autenticação de usuário e senha, ela vai ser feita nesse diretório aqui, /etc, /openvpn, /strongvpn mia.out, que é o meu arquivo de autenticação, tá? E aqui eu posso até colocar usuário e senha, ok? Vou colocar usuário e senha aqui, ó, e vou dar um save aqui. Além disso, tem uma linha que a gente tem que arrancar daqui. Prestem muita atenção nesse dev.tan aqui, ó, tá? Isso aqui é uma interface que esse cara vai criar na hora que ele estiver conectado, que é um tunnel interface, nós vamos precisar dela. Mas tem uma linha aqui que a gente tem que tirar, que é esse redirect gateway def1 aqui, ó. O que é isso? Significa o seguinte, se eu usar a VPN, naquele esquema aqui, na hora que eu conectar na VPN, a rota default, ou o caminho que qualquer uma das antenas, ou qualquer uma das portas, ou qualquer um dos rádios vai seguir, vai ser o caminho dos Estados Unidos, da VPN. Não é isso que eu quero duas rotas. Eu quero quem esteja nos Estados Unidos vai para os Estados Unidos, quem está no Brasil fica no Brasil. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar essa linha daqui e vamos adicionar umas linhas novas aqui, ó, tá? Que é exatamente para a gente poder fazer o roteamento na mão. Que linhas são essas, tá? As linhas são essas aqui, ó. Deixa eu colar aqui de uma vez aqui, ó. É o routeapp /etc /openvpn o nome do arquivo, então é routeapp strongvpn mia.sh. Reparem que esse arquivo é um arquivo shell script, tá? Depois eu vou explicar por que eu estou falando para vocês repararem isso. E o script security 2. Para que isso aqui, gente? Porque na hora que a gente fizer o script, rodar esse script aqui, eu tenho que chamar um programa externo. Um script aqui, ó. Então, se eu não der permissão para isso aqui, esse cara não vai fazer. O resto do arquivo deixa como tá legal? E a gente dá um save aqui. E aí a gente pode conferir aqui, ó, se eu quiser. cd etc openvpn ls. Aqui está o StrongVPN MIA e o StrongVPN autenticação. Então tá aqui os meus dois arquivos. Eu vou dar um cat no strongvpnmia.ovpn pipe more. Tá aqui, já tá ali gravado com o que eu queria. Tá aqui também gravado com a linha que eu queria. E agora eu preciso criar esse arquivo aqui, ó.
tá? Então, ó, vamos criar esse cara aqui, ó, nano, e vamos criar esse caboclo aqui, ó. O que tem que ter nesse arquivo, tá, pessoal? Esse arquivo tem que ter umas linhas bastante interessantes aqui, tá? A primeira delas é dizer que esse cara é um bean bash da vida, ok? E a próxima linha, a gente vai escrever rotas aqui, tá? Eu vou colocar essas rotas aqui e depois eu vou explicar, eu vou deixar o arquivo aqui e vou explicar para vocês o que foi que eu fiz aqui, tá? Então deixem esse arquivo aí do jeito que ele está por enquanto e vamos vir aqui para a gente criar o que é necessário para isso aqui funcionar, tá bom? Então vamos lá, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer ali é, a gente vai mandar conectar pelo menos uma vez aqui, vamos habilitar aqui e mandar conectar. Vocês vão ver aqui pelo log aqui que vai dar uns erros, ó. Variação, erro, etc e tal, vai falar que vai falhar de rodar o comando e tal, é normal, mas é importante fazer isso pela primeira vez, vocês vão clicar em stop aqui 2 vezes, ó, tá? Porque agora a gente tem uma interface praticamente criada, tá? Por que eu preciso do interface criado? Vou explicar para vocês aqui, ó. Então, digamos que isso aqui é a traseirinha lá do router lá. Eu tenho uma interface WAN e eu tenho minhas interfaces de LAN, né? Então aqui eu tenho a LAN, ela está com IP 192.168.1, ela também tem o IPv6 da vida, e eu tenho uma WAN com IP versão 4 e eu tenho uma mesma WAN com IP versão 6. O que eu tenho que criar aqui para esse cara aqui funcionar? Eu tenho que criar uma segunda LAN, que é a LAN dos Estados Unidos, tenho que criar uma regra de firewall para esse cara fazer o forward de pacotes entre a VPN e a LAN dos Estados Unidos, eu tenho que criar uma interface de VPN para atribuir uma regra de firewall para esse cara. Então vamos começar criando a interface da VPN. Eu vou chamar de WAN VPN, ok? E esse cara aqui é o protocolo não gerenciado. E qual interface que eu vou usar? Ó, ela não está aparecendo aqui, ó, nós vamos ter que conectar lá. Ó. Deixa eu dar um create interface aqui e dar um save aqui, já explico para vocês. Ó. Vou dar um save ali e vou deixar conectado ali, mesmo com erro ali, ó, que vocês vão entender o que a gente vai fazer. Ó. OpenVPN, Start. Ele vai começar o log aqui e vai dar uns erros aqui, vai falar que está completo, mas vai falar que deu uma falha. Mas aqui agora, se eu vier em interfaces, essa interface WAN VPN aqui, tá? Se eu editar ela aqui e vier aqui nas configurações físicas dela, eu não quero IPv6 para ela. Legal. Na configuração física, esse cara aqui é a Tunnel Interface 0. Estão vendo aqui, ó, que é a interface da minha VPN, tá? Vou dar um save aqui também, vou dar um save em Apply. E aí está criada a minha interface WAN da VPN. Então agora eu tenho duas WAN normal para o Brasil, uma WAN de VPN. O que está faltando criar aqui? Uma interface LAN. Então eu vou colocar aqui a interface LAN Estados Unidos. E ela vai ter um IP estático, tá? E por enquanto eu não vou colocar ela em nenhum lugar. Por enquanto não, tá? Eu só vou criar a interface e colocar um IP para ela. 172.17.0.1. E esse cara aqui é uma classe B, tá? Eu não vou colocar nem preencher mais nada aqui por enquanto, tá? Só vou salvar isso aqui e dar um save and apply aqui, ó. Tendo essa interface criada, ok? Eu posso especificamente rotear pacotes da WAN para minha LAN dos Estados Unidos, assim como eu roteio da minha WAN para minha LAN do Brasil, tá? Então, para fazer esse pedacinho aqui, a gente vai precisar de uma VLAN. Por que a gente vai precisar de uma VLAN? Então, aqui, ó, switch. Da mesma forma que a gente tem uma VLAN para a WAN. Então, o que é uma VLAN? É uma rede dentro de outra rede que você marca ela com um ID e você pode marcar os pacotes ou não
e quem não souber ler ou entender aquele ID não consegue enxergar os pacotes que estão trafegando. É como se você colocasse 10 carros numa estrada e cada carro tem uma placa e um carro tem a placa do Mercosul. Mesmo que o radar pegue ele correndo, a multa não vai chegar em lugar nenhum, porque o radar, os sistemas do Brasil não sabem ler a placa do Mercosul, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui esdrúxulo, mas é isso. Então, a vilã 1, que é a vilã principal, o que tem nela? Tá? Tem a CPU e a wireless tagueadas, ou seja, né, esses caras vão rodar sempre nessa vilã. A outra CPU, ela não está aqui, ela está na vilã de baixo, porque ela vai cuidar da WAN. Ó, tá vendo aqui a porta WAN, que é onde a internet chega? A WAN só está marcada embaixo, ó, em cima não está. Então, vamos lá, vilã principal, CPU e wireless, a porta 1 do roteador, a porta 2, a porta 3 e a porta 4. Tá? Na verdade, esses caras aqui estão em ordem inversa para o software. Tá? Então, esse cara aqui é 0, 1, 2 e 3, só para vocês entenderem. Isso aqui pode ser que vocês não entendam isso, mas se vocês vierem aqui no... Cada roteador é de um jeito, tá? Se vocês vierem aqui no OpenWRT, WRT 1900 ACS, vocês vão ver aqui, ó, que ele explica como é que é a configuração do switch aqui, ó. Tá? Ele vai falar aqui como é que é a RAM, etc. e tal. Deixa eu ver se ele tem a configuração do switch aqui, ó. Aqui dá para vocês entenderem, ó. Para o sistema operacional, aonde é a LAN 4 é a porta 0. Aonde é a LAN 3 é a porta 1, aonde é a 2 é a 2, aonde a 1 é a 3. Estão vendo? A internet é a porta 4, que é a WAN. A ETH1, que é o wireless, é a porta 5. E a ETH0 é a porta 6. Ó. Então, aqui, esse quadrinho aqui ajuda bastante a entender os IDs das portas, tá? Mas voltando lá, tá? Voltando aqui, ó. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que essa LAN 4 aqui pertença, junto com a minha Wi-Fi, à rede dos Estados Unidos. Ou seja, eu quero essa portinha aqui conectando lá, e eu quero também essa antena conectando lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Tá? Eu vou vir aqui e vou adicionar uma vilã. Vou falar que esse cara aqui é tagueado, que é a CPU, para ele ter controle dessa vilã. E aí eu vou dizer que a porta 4, que aqui está sem tag, ela vai ficar desligada, mas ela vai ficar sem tag aqui, ó. Nessa vilã número 3 aqui, ó. E eu vou dar um save e apply. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho uma vilã para os Estados Unidos, que é a vilã 3. Eu tenho a vilã 2, que é para o Brasil, que é a minha WAN. E eu tenho a vilã 1, que é a minha rede local. Beleza? Então, agora eu posso vir aqui nas interfaces e atribuir cada um a sua respectiva vilã. Então, essa LAN USA aqui, que é a nossa LAN dos Estados Unidos, né? Ela fisicamente, primeiro que eu não vou usar IPv6 para ela, vamos salvar aqui. Esse cara aqui, ó, a configuração física dela ela é uma bridge. Em qual interface? Ela é uma bridge na VLAN 3 aqui, ó. VLAN ETH3, ó. Tá? E aí agora eu vou dar um save nesse cara aqui. Eu vou dar um apply. Aí agora está faltando configurar Firewall e DHCP para essa interface. Por quê? Porque eu quero que quem estiver conectado aqui pegue IP para conectar só do lado de cá e quem estiver aqui no Brasil continua na faixa de IP normal. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos lá de novo. Firewall Settings. Que zona que eu vou fazer? A gente não tem uma zona verdinha que é a nossa LAN? Agora a gente vai criar uma LAN dos Estados Unidos. Vamos criar uma zona nova e vamos pegar o DHCP e ligar um servidor de DHCP aqui, ó. Eu vou falar que os IPs vão começar no endereço 100 e eles vão até o endereço 120, por exemplo. Tá? 21 maquininhas aqui, ó. Tá bom? Vamos colocar aqui, ó, 101 até o 120, que aí vai dar as 20 máquinas certinhas. Tá? Deixa eu ver se não tem mais nenhuma configuração aqui. Não, ok. Então vamos dar um salvar aqui. Pode reparar que esse cara aqui ficou rosa. Por que ele ficou rosa? Porque agora ele criou uma regra de firewall para esse cara aqui, ó. E a nossa WAN da VPN, como é que tá? Ó, ela pertence ao TUN 0, mas ela está sem configuração de firewall. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma LAN
uma LAN dos Estados Unidos, a gente precisa de uma WAN que já existe. Agora a gente vai criar uma WAN dos Estados Unidos. Tá aqui a nossa WAN dos Estados Unidos, ó. Tá? Então, agora a gente tem que ir lá no Firewall e acertar como que isso aqui vai ficar, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui, tá? Deixa eu só deixar aqui já pronto aqui, que já já eu vou explicar para vocês as rotas que estão ali, ó. Deixa eu até sair aqui desse arquivo aqui para não dar problema aqui. Então, ó, aqui em Network Firewall, a gente já tem as nossas regras de firewall já criadas aqui, pré-criadas, né? Mas a gente vai ter que dar uma espelhada aqui, ó. A LAN, ela faz forward de pacote para WAN, ou seja, tudo que está na LAN sai para WAN. E a WAN, né, a LAN aceita qualquer coisa dentro dela. A WAN, né, o que acontece? Ela não manda nada para ninguém, mas ela recebe pacotes que estão aqui. Então, ó, o que a gente vai fazer? A LAN dos Estados Unidos vai ficar igualzinha a nossa LAN normal. Ó. Ele vai aceitar tudo, todos os pacotes, e a nossa WAN dos Estados Unidos vai ficar igual a nossa WAN normal. Tá? Aliás, eu tenho que fazer um ajuste aqui. Ó. A LAN, ela aceita tudo, mas ela também faz forward. Para quem que ela faz forward? Para a WAN dos Estados Unidos. Aqui, ó. Então, ó, Brasil manda para o Brasil, e Estados Unidos manda para os Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer igual estava lá, reject, accept, eject, e vamos usar o masquerading aqui. Ó. Pronto. Regras de firewall devidamente configuradas, tá? Aplicadas, inclusive. Interfaces de rede devidamente configuradas. Então, eu tenho interface de LAN na VLAN 1, falando com a WAN e a WAN 6 na VLAN 2. E eu tenho uma WAN VPN, que está na VLAN 3, falando com a LAN dos Estados Unidos, que também continua na VLAN 1. Ok? Tudo bem, pessoal? Por que eu estou deixando esses dois caras aqui, ó, essa LAN e essa aqui, na mesma interface? Se eu precisar acessar o IP do roteador de outro caminho, eu consigo. Tá? Então tá, agora que a gente tem isso, voltando ao nosso desenho, eu preciso da minha tabela de rota. Lembram dessa aqui? Ó? É a tabela que vai fazer rota para os Estados Unidos e a tabela que vai fazer rota normal. Então agora sim eu vou acessar o arquivo e aqui eu vou explicar para vocês. Ó, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma regra que tudo que vier da rede 172.17.00 classe B, né? Isso aqui vai pertencer à tabela VPN e tudo que for para essa rede igualzinha também pertence à tabela VPN. E aqui eu estou adicionando uma interface padrão para essa tabela, ou seja, estou adicionando aqui para a tabela VPN que a interface padrão é o TUN0. Quem que é o TUN0? É a minha interface que conecta na VPN, aquela que eu te mostrei para vocês lá no arquivo lá da VPN, né? Se você vier aqui na VPN, aqui no OpenVPN aqui, e der um edit nesse cara aqui, ó, deve TUN. Ou seja, ele vai criar um TUN. A primeira sempre é o 0, depois 1, 2, 3 e por aí vai. Tá bom? Bom, então voltando aqui, ele vai colocar esse dispositivo como tendo essa tabela como padrão e aí ele vai criar uma rota que qualquer coisa para essa rede aqui vai sair pela BR USA, ó, vamos ver que dispositivo é esse aqui, ó. Isso aqui não é BR USA, ó. Isso aqui é BR LAN USA. Tá vendo aqui, ó? Esse é o nome, ó. Que é a minha LANzinha normal aqui, ó. BR LAN USA. Origem vai ser qual IP? 172.17.01, que é o meu próprio roteador. O IP do roteador é o IP que está aqui, ó. Tá? Desse jeito aqui, pessoal, tá prontinho o arquivo de rota. Aí agora, com as interfaces criadas e com tudo pronto, a gente pode vir aqui, parar o processo da VPN ali e acompanhar o log aqui para ver o que acontece. Ó, vou parar o processo, parei, dei um stop e agora eu vou dar um start nesse cara aqui. Ó,
conectou, pegou as cifras, conectou na OneVPN. Opa, ele reclamou aqui que ele não conseguiu rodar o RoutApp. Não pode executar um programa externo. Por que vocês acham que isso aconteceu? Isso é fácil, pessoal, mas é fácil, fácil, fácil. Aqui, ó. Programas externos, tá? Precisam ter permissão de execução, que é esse xizinho que não está aqui, ó. Então nós precisamos pegar esse cara aqui e dar permissão de execução para ele. Então, ó, chmod mais execução, route, papapá, popopô. Agora a gente vai conferir aqui, ó, agora esse cara aqui tem x aqui, x aqui, x aqui, ele pode ser executado. Vamos lá de novo? Então vamos lá, ó. Agora eu vou vir nesse cara aqui e vou parar. Parei. Ó, e agora vamos lá. Finalizou a sequência sem erro, ó. Firewall subiu, tudo redondinho. O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte, se eu vier aqui, tá? E acompanhar essas interfaces aqui, ó. Esse IP aqui tem que ser sair por esse IP significa sair para os Estados Unidos e sair por esse IP aqui significa sair pelo Brasil. Então, vamos ver aqui no Windows como é que está isso. A gente está conectado no cabo, tá? Cadê a minha interface de rede aqui, ó? Deixa eu ver se eu abro ela aqui, ó. Networking Settings, Networking Sharing Center, Adapter Settings. Ó, a gente está conectado no cabo na rede do Brasil. Isso significa que se eu vier aqui, der um CLS da vida aqui, e der um ping 8888, que é o DNS da Google, ele vai responder. E se eu der um tracert -d 8888, ele vai passar pelo meu IP da NET, aliás, meu IP da Virtua, né, da Claro, e vai dar sequência saindo pelo IP brasileiro com tempos de resposta bastante curtos. Ok? Bom, então vamos pegar o cabo e vamos desconectar o cabo. Lembrem o IP aqui, ó, rede 192.168.1. Vamos desconectar o cabo da porta 1, que é a porta que está aqui, ó. Né? E vamos conectar o cabo na porta 4, que na verdade é a porta 0, que está aqui, ó. Então vamos lá, ó. Vou puxar o cabo, ele vai sumir aí para nós, ou deveria sumir. E aí eu vou conectar ele na outra portinha lá. Ok? E vamos dar um refresh aqui, ó. O que vai acontecer nesse cara aqui, ó? Ele tem que estar pegando o outro IP, ó, 1701. Estão vendo? Já está pegando IP de outra subrede, né? Vai me pedir para autenticar de novo, não tem problema. Esse erro aqui é só por causa do status aqui, ó. E agora se a gente ver aqui, ó, eu estou conectado na porta 4, que é a não tagueada na VLAN 3, ó. Vamos repetir o mesmo comando para vocês verem a diferença? Ó, cadê? Então esse cara saiu para o 9268.1.1, foi para o IP 1068 alguma coisa e saiu lá para frente. Esse cara aqui agora vai sair por onde? Saiu pelos Estados Unidos, foi pelo meu IP dos Estados Unidos e saiu por outro endereço, ó. Então, ó, como que a gente tem certeza que está funcionando, né? Do jeito mais bobo possível, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. Tem um site aqui que chama What the fuck is my IP? Esse cara aqui, ó. What the fuck is my IP? Então, ó, como eu estou conectado na VLAN dos Estados Unidos, ó, eu estou saindo com o IP dos Estados Unidos, que é esse endereço aqui, ó. Então, vou tirar o cabo lá de novo, ok? Ó, vai desconectar. E agora eu vou voltar o cabo para a rede do Brasil. Voltando o cabo para a rede do Brasil, ele está identificando, ó.
vai pegar aqui um IP já da rede do Brasil. Ok. E agora ele já pegou meu IPv6, já pegou meu nome de IPv6, já pegou meu IPv4 e já falou que eu estou em São Paulo. Então, pessoal, funcionou redondinho, redondinho até aqui. O que é que está faltando? Tá? Tá faltando a parte de Wi-Fi, né? Que é pegar essa rede wireless aqui, 2.4 GB, né? E colocar ela para ser os Estados Unidos. Então, esse cara aqui é a rede dos Estados Unidos. E essa outra rede 5 GB aqui vai ser a rede do Brasil. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Ó? A rede do Brasil, por enquanto, eu não vou usar ela, porque esse cara aqui, tá? Só vou colocar uma segurança nela aqui, para ninguém conectar aqui, né? E abusar de mim. Mas essa rede aqui de baixo aqui é que nos interessa. Ó. Essa rede aqui, eu vou chamar ela de Queima-Fuça, Estados Unidos. Queima-Fuça é porque quando a gente era mais novo, a gente ficava na frente do computador queimando a fuça, jogando joguinho, e aí ficou esse nome. Queima-Fuça, Estados Unidos. Vamos salvar esse cara aqui. Não vou mexer em canal, não vou mexer em mais nada aqui. Nem preciso no momento. Vou dar um save and apply. Ó, pode acompanhar os logs lá e aqui. Aliás, aqui vai ter caído, obviamente, porque eu troquei, né, a interface. Tirei o cabo de rede, cai, né? Então, log read -F para ficar lendo o log ali, ó. E aqui a gente vai editar ela e vamos falar o seguinte: esta rede aqui, tá? Ela vai ter uma segurança WPA-PSK com AES. Estou dando um save aqui, dando um apply, ó, o logzinho vai comer aqui do lado de cá. Ó, pegou os IPs, autenticou, bonitinho. Daí esse cara aqui, deixa eu ver as configurações avançadas aqui, ó. Eu gosto de usar o padrão do Vietnã, porque se eu precisar usar qualquer outro tipo de configuração, eu tenho liberdade aqui, tá? Não tem filtro de MAC. Endereço físico disso aqui vai ser WLAN VPN, ou então WLAN Estados Unidos. E o intervalo aqui vai ser 1. Ok. Vamos dar um save aqui. Dar um save and apply. E agora vem a mudança mais importante para colocar esse cara aqui na rede dos Estados Unidos. Pessoal, olha que coisa mais simples. Agora que a gente tem a VLAN, aqui no General Setup, tá vendo o networking que ele pertence? Essa interface vai deixar de pertencer à nossa LAN e vai passar a pertencer à nossa LAN dos Estados Unidos. Salvei, dei um save and apply. Isso significa que eu estou aqui conectado. Se eu quiser conectar na queima-fuça dos Estados Unidos aqui, der um connect. Ó, eu acabei de ser autenticado. Estão vendo ali, ó? Acabei de ser autenticado aqui, tá? E agora eu tenho dois IPs na minha máquina. Eu tenho o IP do cabo, né? Que é o meu IP da LAN, esse cara aqui, que é um IP da rede 192.168.1.1, né? O IP aqui é o 198. Tem também IPv6 para esse cara aqui, bonitinho, com o DNS resolvendo o nome, tá? O sufixo aqui, tá tudo redondinho e tal. E eu tenho aqui embaixo o IP da minha wireless, que é a rede dos Estados Unidos, ó. Então, por exemplo, estou aqui usando São Paulo, Brasil. Se eu quiser usar os Estados Unidos, é só eu parar o meu cabo aqui, ó. Parei meu cabinho. Opa, peraí que eu acho que tem uma janela aberta aqui. Opa. Isso, parei aqui meu cabo. Se eu vier aqui e voltar, ó, agora eu estou saindo pelos Estados Unidos. Vantagens, por exemplo, Amazon Prime. Só um exemplo aqui, ó. Né?
Conteúdo americano é uma coisa, conteúdo brasileiro é outra coisa. Cuidado na hora que vocês forem usar o serviço, para vocês não estarem com o serviço de localização ligado. Se vocês estiverem com o serviço de localização ligado, vocês vão ter dor de cabeça. Ok? Deixa eu mandar um texto aqui para mim. Ok. Ok. E aqui, ó, Prime Video. Olha só, conteúdo United States, tá? Então, se eu precisar assistir qualquer coisa ou ver qualquer programa, eu posso simplesmente pegar um filme da Prime aqui, ó, Missão Impossível Fallout aqui, por exemplo, tá? E clicar no trailer aqui, ó, e aí a gente consegue ver o conteúdo lá, por exemplo. Não sei se esse conteúdo tem no Brasil, tá? Eu nem não tô aqui nem questionando, não. Mas da mesma forma que a gente pode fazer isso aqui, a gente consegue. Aí, ó. Tá aqui o trailerzinho, ó. Então, do mesmo jeito que a gente consegue fazer isso aqui, a gente também consegue fazer isso aqui no Netflix. Meu Netflix deve vir já todo em inglês, tá? Talvez vocês precisem de um DNS spoof aqui no Netflix, tá? Que o Netflix às vezes ele detecta que tem VPN por trás. Mas olha, já está todo em inglês aqui, eu não me lembro a senha do meu Netflix. Esqueci totalmente, tem que lembrar. Mas enfim, é isso. Google, por exemplo, tá? Google.com, né, senhores? Google tem umas vantagens, ó. Você já recebe o Google em inglês, né? Você já tem aí, por exemplo, artigos acadêmicos, né? Academic Quantum Physics. Aqui, ó. E aqui você tem acesso a artigos e documentos acadêmicos, que é totalmente diferente. Vamos abrir um outro navegador aqui, ó, e vamos voltar o cabo aqui, ó, para o Brasil aqui, ó. Ó, agora eu já estou com o IP do... Espera aí, volta lá. Estou com o IP do Brasil de novo, ó. Então, agora que eu estou com o IP do Brasil, vamos abrir aqui um outro navegador aqui, uma outra instância aqui, ó. Tá? Google.com. E vamos procurar lá, Quantum Physics Academics lá, ó. Tá vendo, ó? É bem diferente, ó, as pesquisas, ó. Tá vendo, ó? Alguns links vão ser iguais, mas o resto é bem diferente, ó. Estão vendo? Então, o que você às vezes pesquisa e vê para o Brasil é completamente diferente do que vocês pesquisam e vê para os Estados Unidos. Olha só, tem uma lixaiada de coisa aqui, NIST, não sei o que, etc. e tal. Olha só que lixaiada. Aqui é bem mais discretinho e, obviamente, eu posso ir pegando as outras páginas e fazendo, mas, enfim, é totalmente diferente conteúdo e totalmente bem mais produtivo quando você vai achar o que realmente te interessa quando você está no domínio americano. Beleza? Bom, pessoal, é isso, tá? Por último, vale a pena né, vir aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. Clicar aqui em sistema, clicar aqui em backup, gerar um arquivo de backup, que é as configurações que a gente acabou de fazer, inclusive os arquivos que a gente gerou e tal, tá? Vale a pena fazer isso porque agora a gente pode vir aqui e dar um reboot por aqui, ou a gente pode vir aqui no sistema e dar um reboot por aqui. Dá no mesmo, ó. Vou dar um reboot por aqui mesmo, na interface gráfica, ó. E aí ele vai começar a desligar a console e vai remontar para a gente aí, tá? Vai desconectar aqui o wireless, né? Ó, já desconectou. E aí agora ele começa de novo aí o kernel e começa novamente aí a recarregar. Beleza, galera? É isso. Estamos com as duas redes funcionando agora, tá?
Esse reboot aqui foi estratégico para ver se subiu tudo direitinho, realmente subiu, né? Então, não preciso me preocupar aqui, tá? Tanto conectado no cabo, quanto conectado na rede dos Estados Unidos, ó, qualquer um dos dois, eu tenho recurso para fazer o que eu preciso aí, ó. Tá vendo? Ó? IPzinho da rede e IPzinho da outra rede aí. Valeu? Um abraço, pessoal. Até a próxima aí. Valeu. Dê um like aí para ajudar a gente aí. É sempre importante, né? E precisando, estamos à disposição.